Eu estava ainda há pouco assistindo uma excelente palestra do Severino Celestino. O Severino Celestino, ele é um orador espírita ali do Nordeste. Ele tem um trabalho assim muito interessante. Ele fala muito bem sobre a tradução da Bíblia, mas ele traduz ali do original. Ele traduz ali do hebraico, do aramaico, e ele traduz para a língua portuguesa. E muitas vezes ele detecta assim aspectos muito interessantes que muitas vezes a gente não encontra numa linguagem bíblica tradicional, vamos usar essa expressão. E ele estava dizendo exatamente que numa certa oportunidade, ele estava contando uma historiazinha interessante. Numa certa oportunidade ele estava num voo saindo de São Paulo, um avião de pequeno porte ali para 30, 40 pessoas, né? Um avião pequeno. E ele diz que num determinado momento, nossa, quase que eu caí. E ele citava que o avião que ele estava fez uma manobra assim muito brusca. E o avião quase bateu. Quase bate em um outro avião de grande porte. E ele disse que as pessoas que estavam presentes começaram a entrar em desespero. Isso após o acontecido, após o avião estabilizar. Depois desse acontecimento, um senhor que estava dentro do avião se levantou e disse: "Mas o que está acontecendo, né?" Disse assim rigidamente: "Agora o pior já aconteceu. O que tinha que acontecer já aconteceu. Nós agora estamos bem. Agora chegou a hora da gente agradecer e não lamentar e praguejar, mas sim agradecer, porque nós estamos vivos." E ele estava ali próximo àquele senhor, e ele disse que ele se sentiu envergonhado. Por quê? Porque exatamente naquele instante ele sentiu que estava sendo cobrado pela espiritualidade. Ou seja, era momento de agradecer e não de reclamar o acontecido. Não se esqueçam disso. E eu me lembrei, ouvindo essa história, eu achei muito legal. Eu me lembrei que em 1989 eu morei num garimpo de ouro na Serra do Cachimbo, no Pará. E para que eu acessasse esse local, eu tinha que sair de Alta Floresta, Mato Grosso do Norte, durante mais ou menos 1h30 de voo pela floresta amazônica, e posteriormente esse avião descia até o garimpo do Patrocínio, ali próximo a Itaituba, no Pará. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui num aviãozinho bem pequenininho, teco-teco, né? Que é muito comum nessa região. Eu me lembro que o tempo assim estava ruim, sabe? Estava um vento, né? Estava aquela ameaça de chuva forte. Olha, eu só sei que eu embarquei, mas aí eu fiquei pensando assim: nossa, será? Já pensou se o avião cai? Como é que faz? Eu olhava para baixo assim, via aqueles aviõezinhos pequenininhos caídos lá embaixo, porque a gente vê os aviões caídos ali na floresta, porque ninguém resgata aqueles aviões muito pequenos, né? Eles vão verificar se a pessoa morreu, mas resgatar o avião não, o avião fica ali, pendurado nas árvores ali. E é uma sensação ruim, né? Para você que está voando sobre aquele acontecimento. Não é fácil não, é bem complicadinho, bem chatinho. Mas são coisas que a gente leva com a gente. E eu me lembro que quando esses aviões pequenos eles fazem a curva é muito acentuada, diferentemente de um avião grande que ele faz a curva e ninguém percebe. Mas esses aviões pequenos, ele faz a curva e você vê muitas vezes o avião indo em direção à terra. E nessas horas, olha, eu digo a você, a gente gela mesmo. A gente gela. E hoje em dia são histórias que a gente conta, que a gente vivenciou,
Mas olha, eu vou dizer a vocês, são experiências assim complicadas. Mas eu não tenho medo de viajar de avião não. Como eu sempre digo para os meus alunos, eu digo assim, olha, não precisa se preocupar, o avião nunca vai cair com você. Pelo menos a gente acredita, né? Pessoal, um abraço para vocês, paz, amor e harmonia. Estamos agora em 1º de abril. Olha só, estamos em 1º de abril. Hoje é dia 1º de abril. É o dia da mentira, mas isso que eu tô contando para vocês é verdade, hein? Não é mentira não, isso eu garanto a vocês. Um abraço para vocês aqui, Valdeci Braulio, São José dos Campos. Até mais, valeu!